Isso aí por questões de segurança. Queria dar boa noite a todos vocês. Todo mundo me ouvindo bem? Dá um feedback aí, estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Boa noite, boa noite, boa noite Bia, boa noite Ana, Elton, grande Alex Catarino. Oi Fernanda, boa noite. Maravilha, maravilha, maravilha. Sônia, tudo bem Sônia Gomes? Maravilha. E aí, pessoal? Sexta-feira à noite, trazemos aí uns 15 minutinhos para começar a nossa live com um convidado hoje muito capacitado, muito gabaritado para falar de um tema que eu amo, que eu adoro. Vamos conversar aí com o Dr. Bruno, falar de estoicismo, falar de psiquiatria, falar de várias coisas interessantes. Meu nome aí, para os que não conhecem, sou o Raduan. Sou com muita honra o curador desse mês, tá? Das obras do Ludovico. Vamos falar de estoicismo. Eu já estou com a obra aqui na mão, vou mostrar para vocês que eu sou parcial, mas sendo sincero, é a obra que tá mais bonita do Clube Ludovico, viu? Tá muito bonita. Olha aí, João. Pô, João, obrigado. Viciado em estoicismo, é até um paradoxo, né? Eu sou viciado em estoicismo. Gostei. Maravilha, vamos esperar aí nosso convidado entrar. Sim, doutor Bruno, que entrar aí, pode dar um oi. Eu já vou lhe chamar aqui para a gente continuar e começar, na verdade, um bate-papo aí sobre o estoicismo, a influência do estoicismo na psiquiatria, na psicologia, até no coach, né? Tem muita gente aí falando. E eu tô com a obra aqui nas mãos, ó, já para a gente conversar sobre ela. Alguns brindes já me foram passados, tive o prazer de receber uns brindes extremamente bem acabados, de um bom gosto extraordinário. Tá aqui, doutor Bruno. Vamos ver se dá certo. Opa! Boa Grande noite. Raduan, como é que vai? Tudo em paz, Bruno? Tranquilo? Prazer. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Que honra ter você Imagina. aqui. Legal, muito bom. Prazerzão aí te conhecer. Tá aqui também. Deixa eu acertar aqui a luzinha aqui. Legal, tema sensacional, né? Também sou fã. Tava ouvindo aqui você falar. Que legal, cara. Poxa, tema sensacional aqui pra gente, né? Maravilha, é extraordinário. É um tema que eu acho que tem muito que ser falado. Até uma live é pouco. Até quando me falaram, eu falei, pô, eu queria conversar com o Bruno mais. Ver se ele, já que não pode ir no live mais de uma hora, ver se eu pego o telefone dele pra gente trocar uma ideia aí, pra gente conversar um pouco. Bruno, Sensacional, sensacional. em primeiro lugar, em nome aí do Ludovico, em nome aí de toda a nossa organização, obrigado por ter aceito o nosso convite aí, sexta-feira à noite, imagino aí a agenda, imagino as prioridades, tá? Então, muito obrigado a gente bater esse papo aí, conversar com o pessoal. É um tema que é tão interessante quanto, em termos de dúvidas, é muito grande, né? As pessoas confundem muito estoicismo com coach, com filosofia, e fica numa confusão aí, numa grande questão, né? Fala um pouco para nós aí, Bruno, do teu trabalho, psiquiatra, conta um pouco como é que tá, me dá um norte aí para o pessoal que não te conhece também te conhecer, tá? Quem não segue ele, pessoal, siga o Bruno, tá? Além de um cara extremamente competente, é caridoso, tá? Faz postagens muito boas. Eu adorei a última, uma das últimas, acho que não foi tua última, mas foi dessa semana que tu falou de positividade tóxica, né? Vou falar um pouco sobre isso Esse também, tema é tá? bom. Esse Porra, tema é ótimo, cara. extraordinário esse tema aí. Eu vou querer te puxar um pouquinho disso. Então, quem não segue o Bruno, tá perdendo aí um grande conteúdo. Mas fala aí, Bruno, um pouquinho de ti, conta um pouco aí do teu trabalho. Bom, eu já sou médico, né? Me especializei em psiquiatria e acabei tendo formações aí na área da psicoterapia, inclusive na área da TCC, né? Na terapia cognitivo-comportamental, que muitos não sabem, mas tem toda uma origem no estoicismo, né? Que é uma filosofia. Então, é interessante porque até o ponto de vista da TCC, né? Que hoje é a modalidade que é a única que de fato tem um embasamento científico, se é que isso conta para alguma coisa na área da psicologia, né? Mas tem lá aquela metodologia que embasa de uma forma mais sólida, né? Tudo que a gente precisa saber das técnicas. Então, o estoicismo, ele, de uma certa forma, ele origina a TCC, né? Então, isso é bem legal, é uma coisa extremamente interessante. E mesmo como psiquiatra, né, pouca gente sabe disso, né? A diferença das psicólogo para psiquiatra, não é todo mundo que está familiarizado com as diferenças, né?
mas acaba que a psiquiatria só em si, ela não pode ser, de forma alguma, reduzida, né, à aplicação somente de remédios. O remédio ele é só mais uma ferramenta entre as várias que a gente conhece, né? E a psicoterapia seria mais uma. E dentre as áreas da psicoterapia, nós teremos aí diversas modalidades, né? A psicanálise, por exemplo, seria uma delas, né? E eu sou fãzaço do estoicismo, eu acho muito incrível, apesar que temos aí os perigos, né? E até os riscos, aí, os perigos, os riscos e os vieses, as pessoas que não entendem tão bem do estoicismo ou querem entender uma vertente mais, vamos botar assim, do jeito do achismo deles, né? Colocando ali o dedinho dele, deixa que eu entendo dessa forma, o ser humano tem esse problema, né? Então, eu acho que essa live acaba se tornando uma coisa até educativa. Eu acho que vai ser interessante para a gente poder trabalhar. Mas eu acho que tem tudo a ver, né? O estoicismo, ele é apesar de ser uma filosofia, eu entendo mais o estoicismo como uma modalidade de cura. Eu acho que é uma coisa mais ligada à cura do que aos entendimentos em si, né? Quando você pega sobre os entendimentos da vida, eu diria que existem correntes que são mais profundas, né? O estoicismo é a coisa mais voltada para a prática e para a cura daquela alma conturbada, né? Eu acho sensacional. Eu queria até, eu tô louco para ouvir aí, né? Que eu vi lá no teu perfil que você também tem, né? Assume como estoico, né? Eu acho, poxa, legal pra caramba isso, né? Isso, exatamente. Pô, Bruno, muito bacana. E eu acho que isso é uma das grandes noções do estoicismo, né? Essa questão prática, né? O estoicismo ele não está muito preocupado com a questão da origem da vida, ou para onde vamos, uma coisa que vale a pena ser discutida, né? De forma alguma eu estou dizendo que isso não vale a pena e tem muita coisa para ser falada e até talvez mais falada do que até praticada sobre isso. E o estoicismo não, né? Ele traz uma questão prática, né? Às vezes a gente tem um pouco dessa visão meio popular de se algo é filosófico, é algo extremamente teórico, né? Até isso é até uma vulgaridade, né? Para de filosofia e vamos para a prática. Como se a filosofia fosse um mundo à parte, longe da realidade prática. E o estoicismo traz justamente a praticidade real, né? Isso não é uma questão da modernidade estoica, né? Isso não é uma releitura do estoicismo. Isso é o estoicismo claro, né? O próprio Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto. E se a gente for buscar a origem histórica mesmo nos gregos, a gente já vê uma preocupação com o que é que eu vou fazer com isso, né? O que é que eu vou mudar na minha prática com isso. Por isso que eu acho que o estoicismo é muito bem qualificado por ti, Bruno, dessa questão de mais do que uma busca de uma origem, ele é uma coisa que realmente cura uma prática, né? Porque ele traz uma questão muito coloquial. Os livros estoicos, vamos falar um pouquinho aqui no final sobre o lançamento aí do mês do Clube Ludovico, ele é um livro que é fácil de ler e você entende o que é que ele está querendo falar e o que você tem que mudar para fazer. E isso até que se confunde um pouco por essa questão com superficialidade, né? Assim, o estoicismo é um pouco superficial, quando justamente é o contrário, né? Ele traz uma praticidade muito interessante, que é onde eu vou querer discutir mais contigo. Estou muito curioso para saber essa coisa do TCC dentro da psicologia, psiquiatria, dentro do comportamento humano, vamos dizer assim, né? Da cura do comportamento humano e como o estoicismo entrou nisso. Porque eu conversando, sendo sincero, Bruno, com alguns psicólogos até, não eram nem psiquiatras, que usam o TCC, eles não tinham a menor ideia do que era estoicismo, sabe? Eu conversei assim, tu usa o TCC? Ela tem uma mulher, ela falou, uso, é psicóloga, e ela disse que tinha tinha toda uma especialização, e eu falei, tem uma base estoica, e ela ficou meio assim, como se eu estivesse querendo falar sobre algo que ela dominava e eu querendo dar pitaco e inventar coisa. Então, assim, é incrível como a gente hoje entra em esferas de conhecimento sem entrar na base dessa esfera, né? Então, às vezes a gente faz eu sou TCC, né? Que é uma corrente que está muito, muito em prática, você sabe disso. E a pessoa não sabe que tem estoicismo nela, né? Fala um pouco dessa ligação do estoicismo com o TCC aí, de uma forma bem simples e didática que a gente possa entender. O TCC, né, ele é criado por Aaron Beck, né? Uma coisa recente agora, bem recente, Aaron Beck, né? A filha dele, inclusive, a Judith Beck, ainda está até viva, está escrevendo livros e é sensacional, é evidente, né? Então nasce uma corrente psicológica naquela urgência de se chegar a um consentimento científico, né? Então estava ali, desde que a gente começa a tratar pacientes através de uma dialética, né? E que isso nasce mais com Freud, né? Então, só que o Freud, a teoria psicanalítica do Freud,
ela é muito baseada na percepção do Freud, né? Então, os próprios discípulos do Freud falam, olha, é sensacional o jeito que você chegou aí, né? Adoramos isso. Agora, a partir daqui, a gente assume, né? E você errou aqui, você faltou aqui, por aí vai, né? Então, vem um tempão da psicologia moderna, uma necessidade de um tratamento que seja, olha, uma coisa mais voltada para a praticidade, para o resultado, né? E que tenha um respaldo científico, né? Daquela alegoria. E aí você tem o nascimento da TCC, que é a terapias cognitivas comportamentais. Então, nada mais é do que a amplitude, né, da esfera da cognição, dos pensamentos e da razão, né, para que você obtenha uma alteração de comportamentos outrora patológicos. Né? Então, a pessoa que está lá cheia de problema, está tendo vários, vamos dizer assim, comportamentos enviesados que causam um mal-estar, que causam sofrimento, que acabam se tornando grandes questões erradas na vida daquela pessoa. Né? Então, a gente fala, olha, vamos através da razão fazer de uma certa forma, um bypass pelas suas emoções, né? Ou vamos fazer com que essas emoções sejam melhores consolidadas na sua mente, né? Que elas sejam assimiladas de uma forma diferente para que você não obtenha comportamentos bizarros, comportamentos enviesados, né? Só que aí você começa a estudar aquilo e você, pronto, para qualquer pessoa que tenha noção de filosofia, e eu não tô, olha, eu no caso aqui, eu sou um aprendiz de filosofia. Eu sou um aprendiz de filosofia, né? Faixa branca azul, né? Então assim, nada demais. Então, quando eu começo a estudar, eu comecei ali na minha formação de TCC, eu falei, puxa vida, né? É claro que foi até falado, mas eu olhei e falei, olha, essas técnicas aqui já foram todas profundamente abordadas lá nas estoas, nas galerias dos estoicos, né? Isso aí tem pelo menos 2.000 e 2.300 anos atrás, né? Então é evidente que aquilo ali não tem nenhuma novidade. E é sempre que a gente começa a criar coisas novas, a gente olha para o passado e a gente fala, olha, isso aí já foi falado, isso aí, ou você está errado ou já foi falado. Isso é muito comum atualmente, né? A gente vê isso muito, né? Então a gente está sempre vendo questões de nascimentos de terapias inovadoras. Eu sempre olho isso, as pessoas falam, olha, Bruno, o que você acha do Theta Healing? O que você acha do Beta Ferris Rainbows? Não sei o que. Eu falo, cara, calma, olha, isso aí acabou de nascer, né? É difícil a gente saber exatamente quais são os efeitos em todas as patologias, se é que vai funcionar para isso ou aquilo, né? Agora, o estoicismo, você matou, ele é pragmático, né? É aquela coisa voltada para os resultados, assim como a TCC. E a TCC sofre exatamente da mesma crítica, né? De ser superficial, de ser algo que não vá na causa, né? E que deixa alguns elementos de fora. Realmente, alguns pontos no estoicismo e na TCC vão ficar de fora, né? Mas a gente vai obter um resultado. É algo que muitas vezes é o que ganha como é que eu vou te dizer, a satisfação, né, que ganha, no final das contas, toda a aprovação do público, né? Fala, olha, eu tenho resultado rápido, eu tenho resultado de uma certa forma, algo que me elevou à prática, ou seja, me leva também à sabedoria, né? Muito mais do que só a teoria que pode ficar ali contornando por décadas e centenas de anos ali, sem que aquilo ali não aconteça nada, né? Então, olha, já tem até a pergunta, que pontos você não concorda? Eu vou falando, porque eu acho que... Fique à vontade, aqui é um bate-papo, pode falar. Eu falo das críticas que já foram feitas aí para o estoicismo, né? Eu vou falar depois das minhas pessoais, mas assim, são muito brandas, porque o estoicismo, no final das contas, ele é muito mais abrangente do que a gente pensa, né? Ele é muito mais profundo e abrangente do que a gente pensa. E as críticas, a maioria das críticas, até feitas por grandes filósofos, depois que você equipara, você vê que, de fato, elas não são tão verídicas assim, né? Sem dúvida. Compactuo muito contigo, Bruno. Eu sempre tento, Bruno. E aí vai uma questão pessoal minha, né? Toda vida que eu descubro alguma coisa que eu gosto, concordo muito contigo com essa questão do o novo nunca é tão novo assim, e quando ele é muito novo, ele tem muita possibilidade de estar errado, né? Essa é a grande verdade, né? Você uma teoria nova, principalmente quando fala de
de gente, quando eu falo de seres humanos, é difícil a teoria dos últimos 6 meses bater algo que passou pelo crivo do tempo de 2.000 anos, de 3.000 anos, como é a questão de 2.500 anos do estoicismo, né? Então eu concordo muito contigo com isso. E uma das críticas que a gente mais vê ao estoicismo, e todo mundo que está vendo aqui essa live, se for pesquisar sobre o estoicismo, e quando a gente for procurar críticas ao estoicismo, que é algo sempre válido, né? Toda vida que a gente conhecer algo novo para nós, é válido a gente procurar as críticas para isso, porque também não sejamos arrogantes por achar que eu vou descobrir algo que faz sentido para mim e eu vou poder criticar isso de forma 100% correta. Alguém muito capacitado já deve ter criticado, então vamos surfar também a onda dos outros. Mas eu concordo muito contigo, Bruno, quando tu disseste as críticas ao estoicismo até de grandes pessoas, tá? Gente forte, não estou dizendo de gente boba, não, de gente pesada. Quando você entra, você vê que ela é limitada dentro da visão da pessoa, né? Uma das principais críticas ao estoicismo, estou logo avisando vocês, que o Bruno já leu isso, eu já li, a gente vai ver, que é essa coisa de querer tratar o ser humano como um ser sem emoções, né? Isso é uma crítica que tem muito comum, tem até uma frase muito famosa que fala que o estoicismo quer resolver o problema dos sapatos velhos cortando os pés. Como se o estoicismo quisesse resolver o problema que a emoção traz para a gente, querendo tornar o ser humano um bicho não emocional, sem emoções. O que não faz sentido, tá? O estoicismo ele não vai nunca advogar pela extinção das emoções. É impossível, né? Nós temos emoções. O que ele traz é nós temos que coordenar, domesticar, né? Cuidar das nossas emoções, zelar o nosso comportamento, sabendo que se a gente nos deixar levar por emoções, provavelmente vamos cometer ações erradas, vamos nos deixar levar por ira, por ciúme, por paixões desenfreadas, né? O estoicismo traz muito essa questão da paixão desenfreada, essa paixão que nós vivemos. A coisa é muito intensa, a coisa tem uma intensidade muito grande, tudo é muito intenso. Essas pessoas estão muito mais propícias a cometer um erro do que se eu tiver uma base racional, um comportamento mais calmo, mais tranquilo, uma temperança, uma tranquilidade. Agora, isso tem pouco marketing, né, Bruno? Eu vejo muito isso, né? O comportamento estoico, ele não tem um marketing tão forte por trás, porque ele é aquele comportamento que pode parecer em alguns momentos apático, né? A pessoa estoica, ela não vai ser aquela pessoa que se emociona muito fácil, ou que vai fazer uma live chorando, né? A gente vê muito isso hoje, né? O pessoal faz uma live, né? O cara grava uma live e ele chorando. Eu não estou dizendo que você não pode chorar, mas é estranho, né? Você querer mostrar um momento desse, você filmando e mostrando esse momento você chorando. Então eu queria, aprofundando aqui, Bruno, e correndo o risco de a gente meter aqui o dedo na ferida de alguém. Você como um profissional, né? Um perito na mentalidade humana. Como é que tu vê esse momento hoje da humanidade, tá? Não estou querendo uma análise filosófica grande, não. Uma coisa mesmo assim da humanidade nós assim, as pessoas comuns do dia a dia. Não a coisa, os movimentos sociopolíticos, não. O comum do dia a dia. Eu vou chamar assim, mas fica à vontade para me negar, tá, Bruno? Essa glamorização do sentimentalismo, né? Da emoção. Como se o cara agir pela emoção trouxesse uma base que é muito mais certa. Como é que tu percebe isso? O quão danoso é isso? Se é que você acha danoso, queria te ouvir sobre isso. Exatamente, né? Então, assim, essa parte que uma das críticas principais aí, né, do estoicismo, que está ligada até ao nome, né, que é a apatia, né, que ficou traduzido como apatia. Isso na psiquiatria é de uma catástrofe, porque a apatia, ela é patológica, né? A apatia, a pessoa que não tem aquele discernimento das suas emoções ou um humor que seja apático, né? Ela tá fadada a uma doença. Ela provavelmente está num estado depressivo ou uma esquizofrenia, alguma coisa do gênero, né? Ao passo que a gente divide entre timia, né? A hipotimia e a hipertimia, a capacidade de fazer vínculos afetivos. Então, a pessoa que está naquela hipertimia, né? Aquela pessoa que está hipertímica, que ama demais, né? Aquela pessoa que sai falando, a gente olha esse comportamento como exagerado. Isso aí também fica ali restrito aos bipolares, na maioria das vezes, né? A pessoa que está maníaca. Então, existe, né, na psiquiatria, existe ali um estado de plenitude, não é plenitude, perdão, um estado de equilíbrio ali no meio, né? Que evita os polos. Então, a apatia, na verdade, dos estoicos, ela não é apatia, mas ela é uma tranquilidade emocional, né? Então, seguindo desse ponto, uma das coisas que eu vejo que é mais importante é o que você estava falando. Olha,
os vícios, eles começam nos prazeres, né? Então, quando a pessoa tem um grande elemento de prazer na vida dela, ela tem que começar a criar certos freios para não se tornar uma pessoa de fortes inclinações e até trazer isso para a parte patológica da vida dela, né? E acabar sendo uma viciada, acabar se tornando uma pessoa que é agora escrava das suas paixões. Então, os estoicos, eles tomavam muito cuidado com isso. Não era se tornar apático, como muita gente fala. Ah, os estoicos são autotiranos, os estoicos são, né, robôs sanguinários que querem, né, acabar com as emoções, depletar as emoções. Não, pelo amor de Deus, nem ninguém da TCC também quer isso. É evidente que isso seria patológico do ponto de vista psicológico, né? Agora, o ponto de vista da sociedade nesse momento, né, primeiro, que é uma coisa que eu acho incrível, e isso também acaba corroborando, né, para a força, o ganho da força do estoicismo, né, que é uma crise moral, né? Então, o estoicismo, ele nasce também em um momento de ruptura moral, né, lá no período pré-helenístico. Então, quando começa, depois, né, do retorno ali do Alexandre o Grande, né, do Oriente, da Índia, já com grandes influências ali do confucionismo, né, do budismo e aquela mistura toda do hinduísmo. Então ele volta com uma certa carga já, né, junto com Aristóteles, ficava bem ressabiado com essa história toda, e ele já volta já com essa carga já para trazer um pouco mais de conjuntura e controle, de autocontrole e um desapego, né, um desapego emocional. E uma das coisas que eu acho interessantíssimas no estoicismo, né, é que conforme você for adquirindo a sabedoria, você pode olhar, Raduan, que de fato isso acontece, né? Você olha para os sábios e eles têm um comportamento muito parecido. Você já percebeu? Olha, pode ser homem, mulher, velho, novo, mas de qualquer religião, qualquer cor, eles são parecidos, né? Eles não são pessoas, assim como você estava falando, explosivas. Eles não têm, assim, não é que eles sejam apáticos, não é. Mas eles detêm uma certa tranquilidade, né? Você vê isso no jeito de se expressar. O sábio, ele adquire, de uma certa forma, um elemento de reconhecimento e uma humildade perante a natureza, né? Olha, realmente isso aqui não me cabe, então também eu aceito isso como a verdade e aceito isso como a natureza própria, tal como ela é, então também não devo ficar explodindo aqui de emoções, né? Agora, sobre o lado emocional, isso acontece no pós-modernismo, né? No modernismo, na verdade, pós Primeira Guerra Mundial, depois do Iluminismo, aquele período que fica ali, que traz hoje, até hoje, os tempos modernos, né? Que são os grandes horrores das guerras que ali acontecem, né? E também com o advento da psicanálise, que traz daquele período vitoriano, falando, olha, de fato, tudo que acontece das neuroses humanas na psicologia são oriundas das repressões emocionais. Então, solta a franga, meu filho, né? E aí começa, de fato, uma Europa a tentar começar a ter mais acesso à sexualidade, às emoções, né? Ou seja, começa a trazer um elemento feminino, vamos chamar esse elemento de feminino na vivência humana, né? E a sociedade começa a se contrapor a isso. E depois das guerras e depois das catástrofes das guerras, o feminismo começa a tomar força. E aí você tem uma inversão muito louca da sociedade, né? Onde mulheres se encantam com o lado masculino da coisa, né? O pragmatismo masculino, né? E a liberdade sexual, a emancipação e por aí vai. E você tem depois os homens agora sendo completamente rechaçados. Mas como Robert Bly sempre falou isso, é uma coisa que sempre aconteceu. O masculino sempre teve uma supressão por conta de ser perigoso mesmo, né? Agressivo, né? Então, sempre houve um rechaçamento da masculinidade na sociedade. E aí você tem os homens mais se aproximando mais do lado feminino, se tornando mais emotivos. Isso eu acho isso um barato, né? É uma coisa que são movimentos que se contrapõem, mas que não necessariamente são equilibrados, né? Muitas vezes a gente vê a doença nascendo exatamente
dos desequilíbrios desses movimentos aí. Perfeito, perfeito. Pô, que aula, viu, Bruno? Obrigado, viu? De coração. Pô, quem está acompanhando aí, eu tenho certeza que aula. E eu concordo demais com isso. Assim, eu sou muito crítico, sabe? Essa questão desse... A gente tem que ter cuidado com o que fala hoje, porque tem a patrulha do politicamente, né? A gente tem essa patrulha do que se fala, mas perfeito a colocação. E até o Darren fala muito isso, né? Essa questão de como o sentimentalismo ele é tóxico, né? A gente acha que o sentimentalismo ele é só coisas boas, quando na verdade as maiores catástrofes humanitárias, né, foram feitas baseadas em posições sentimentais, né, em posições meramente sentimentais. Na verdade, eu arrisco dizer, você só consegue movimentar uma massa baseada numa questão irracional sentimental, né? É no sentimentalismo, né? É quando eu vejo com um olhar tão crítico essa serenidade, né? Vamos chamar assim um pouco dessa apatia, né? Porque como tu bem falaste, a apatia virou apático, e apático é uma coisa que, óbvio, né, ninguém quer, né? O apático é o cara que não responde a nada, que não faz nada, né? Então, a apatia, tentando traduzir assim como uma serenidade, esse cara sereno, ele não vai fazer uma revolução, né? Esse cara sereno, ele não vai querer matar alguém porque alguém pensa diferente. Esse cara sereno não vai querer mover a força contra alguém que não faz força contra ele. Então, essa base filosófica estoica, que foi deixada para trás, muito bem colocado por ti nesse pós-modernismo, né? Essa coisa dessa busca de é feio ser comedido, né? Falar assim, uma pessoa, ele é comedido, ele segura os sentimentos para ele. Isso é uma crítica hoje em dia, né? Parece que o cara é ruim, quando talvez são um dos comportamentos mais nobres que existem. Uma pessoa consegue se conter, consegue segurar os sentimentos, consegue segurar os seus instintos. E o exacerbar disso é o que a gente vê hoje. Quando a gente consegue aprofundar as coisas, a gente vê que não adianta eu curar um sintoma, né? A coisa tem uma origem, de uma raiz muito mais profunda quando a gente começa a entender que o movimento sentimentalista, né? Essa coisa do pós-moderno, essa coisa do seja você, você começa a ver os discursos que parecem que são inócuos, que são estéreos, discursos que não tem nada por trás, você começa a ver o quanto desse discurso tem coisas por trás, né? O seja você mesmo e não importa o que os outros dizem, que mundo... Isso tem um eco gigantesco. Que mundo é esse que se vive, que você pode ser o que você quiser, né? Aí vem aquele discurso de faça o que você ama. Como assim eu faço o que eu amo? Eu tenho que servir aqui na Terra, eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que sustentar uma família, eu tenho que buscar alguma coisa. E na minha visão, e eu vou falar muito o que eu penso, Bruno, houve um distanciamento desse pensamento das pessoas, não vou dizer pensamento coletivo, que parece que não tem um responsável, mas o pensamento das pessoas hoje, principalmente da nossa geração, provavelmente, Bruno, pessoa da década de 80 que nasceu para cá, do que é a realidade, né? Eu acho que existe hoje, até entrando aqui no teu tema aí da tua postagem da positividade tóxica, né? Existe hoje uma vontade de negar a realidade via um pensamento junto, né? Parece que as pessoas combinaram. Vamos todo mundo pensar que o mundo pode ser maravilhoso e belo e que não há escassez. E se todo mundo pensar junto, o mundo vai ser assim. E o mundo não vai ser assim, e a realidade bate na cara. A gente vê aí uma porção de pessoas, homens principalmente, com 30 e poucos anos que ainda moram com os pais, né? Aquela coisa do Peter Pan, aquela coisa de querer negar a realidade pela força da vontade do pensamento. Justamente o contrário da serenidade sábia, né? De entender o que eu não posso mudar, até a prece da serenidade cristã. Isso é uma sabedoria fora de série, né? A gente hoje, eu não sei quantos pacientes você tem nessa condição, mas eu faço consultoria, né? Eu trabalho com empresa e eu faço muito a questão da sucessão familiar, né? É um processo que eu conduzo muito, principalmente mentorando o sucessor. E para mim essa é uma das grandes verdades que eu encontro. O quanto as pessoas foram criadas dentro de um pensamento como se aquilo fosse ser confirmado a toda hora. E a realidade ela tem as próprias regras e ela não vai confirmar o seu desejo. E aí a gente chega num ponto, que é a palavra que eu queria trazer para ti e queria ter o julgamento. Nós nos tornamos adultos imaturos, né? Nós não estamos preparados para encarar a realidade. Como é que tu vê isso? Legal. De fato, né? A gente estava falando primeiro de emoção, né? E realmente, assim, eu acho que assim, também não existe também a possibilidade da supressão das emoções. O que existe é um desapego emocional ou simplesmente quando a emoção vier, que ela seja pautada sobre a razão, né? Então, evidente, quando a gente fala sobre, por exemplo, movimentos de ódio, né? O nazismo, uma coisa assim, que acho que, no final das contas, é uma reação, né? Aquela pessoa começa a ser controlada através das reações emocionais dela. Isso é terrível, né? É evidente que acaba se tornando uma fraqueza. Agora, novamente, né?
o lado de você suprimir uma emoção também não funciona dessa forma. A pessoa acaba que vai ter problemas somáticos, emocionais, ou traumas, neuroses e por aí vai. Então, existe um meio termo, existe uma convivência mais pacífica com as emoções, né? Com uma assimilação melhor. Então, você acessa as emoções propositalmente. E isso faz com que você tenha um elemento dentro de si que seja natural, que seja próprio seu. Você fala, olha, isso aqui é meu e eu conheço muito bem, a ponto de não deixar ser controlado, né? Então, a gente compara as emoções aos cavalos. Então, os cavalos precisam de rédeas, senão aquela força toda ela pode ser mal revertida contra você, né? Ele pode fazer coisas de uma certa forma ferir o seu próprio espírito, seus próprios valores, né? Então, quando a gente pensa sobre essas questões mais profundas do estoicismo, por exemplo, o amor fati, né? Amar o destino, amar os fatos, ou o memento mori, que é a consciência da mortalidade, né? Lembrar que você vai morrer. Então, esses elementos mais profundos, eles elevam a pessoa para encarar esses elementos de maturidade, né? Muito do que acontece, por exemplo, quando você fala sobre o memento mori, né? Lembrar que eu vou morrer. Olha, essa é a premissa de que você, de uma certa forma, precisa ter não é uma pressa, mas fala, olha, você não pode ficar jogando seu tempo no lixo, né, meu filho? Não dá para você ficar brincando de boneco pro resto da sua vida, né? Você trate de começar a se ligar nos elementos centrais da sua vida, no que realmente você quer deixar de obra, no que realmente importa, porque esse vazio existencial que você carrega, né? Ele não vai passar fazendo as coisas que você está fazendo. Então, essa questão da dureza do estoico consigo mesmo, ele acaba elevando na maturidade, né? É uma das formas de você criar a maturidade, né? E realmente é um dos problemas, sem a menor sombra de dúvida, da nossa sociedade atual. Não só para homem, tá? Não só para homem. Parece que nós regredimos ali para o hedonismo, né? Nós nos permanecemos ligados a uma eterna infância, a lá Peter Pan, como você falou, que é ridículo sob todos os pontos de vista e que parece que não acontece, não é acometido a esses seres, né, o senso de urgência do crescimento. Então, a impressão que dá é que fala assim, olha, parece que eu vou me satisfazer aqui, permanecendo do jeito que eu estou, infantilizado, adolescente, eternamente adolescente, tentando fazer com que eu seja cada vez mais egoísta e egocêntrico, né, dentro dessa sociedade, sem conseguir ver além do que as pessoas sempre falaram que é o passo à frente de você conseguir atingir um grau de solidez, não é nem solidez, de plenitude interna, né? Sair desse grau do vazio, que é onde a maioria está, a maioria fica nessa, um certo elemento de vazio interno, e achando que o hedonismo, ou seja, o culto aos prazeres, que vão elevar essa pessoa para uma vida de significado. É evidente que não vai, né? É evidente que não vai. E outro ponto da maturidade foi exatamente o que você falou, né? A vocação, que é o trabalho, né? O trabalho humano, eu chamo a vocação como trabalho humano. O Marco Aurélio falava muito isso. Ele falava, olha, eu acordo todos os dias e eu falo, poxa, que eu possa fazer o meu trabalho, de continuar o meu trabalho como homem, alguma coisa do gênero, né? Então, o que é isso, senão a elevação do espírito humano, né? A elevação de um trabalho próprio de um humano, ao invés de ficar só pensando nele mesmo, né? Então, tem um elemento ético muito bonito também, né, no estoicismo. Tem. Exatamente, concordo. E já existia essa briga, né? Essa discussão entre o prazer e vamos dizer assim, o propósito, né? Vamos tratar assim, embora essa palavra tá tão vulgarizada, mas enfim, era uma discussão da Grécia Antiga, como tu falaste, né? Nesse período de como justificar a vida, né? E tinha lá o Epicuro, né? Que não era completamente, mas tinha um quê dessa coisa da busca do prazer, os jardins de Epicuro, e os estoicos querendo trazer a coisa mais para o outro lado. E é engraçado no sentido de curioso, o quanto o estoicismo ele chegou em Roma, falando aqui um pouco do nosso livro em si, e isso vale, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes do estoicismo. Ele era ele é uma linha filosófica, né, vamos tratar assim, de todas as classes, né?
Então, assim, a gente vê que o Marco Aurélio, um imperador, né, o senhor do tempo, né, um cara que tinha mais poder do que qualquer presidente dos Estados Unidos que a gente pode imaginar, ele era realmente o senhor da vida, e o Epicteto, que é um escravo, né? Então mostra, eu acho muito bom isso, porque a gente quebra esse paradigma de existe uma linha, essa linha é da burguesia, esse pensamento serve para um lado, e eu não estou quebrando isso com uma ideia de alguém ou de outro, né? Uma ideia que foi de um escravo, como Epicteto, que tem uma obra genial, talvez é a obra que eu aconselho que todo mundo comece a entender o estoicismo, porque o Manual da Vida do Epicteto é muito bom de ser lido, é fácil. Parece que foi escrito no mês passado, né? As advertências que ele traz para a gente. Parece que ele conhecia o Instagram. Ele fala, cuidado com o que fala, seja comedido no que aparece. Parece que ele está querendo trazer uma coisa tão real para nós. E vem o que a gente começou conversando, como essas verdades, nessas verdades humanas, como elas são atemporais. Não é uma coisa de... A verdade e a maneira de se viver hoje corretamente não é diferente da maneira de 2000 anos atrás. Às vezes eu acho que a gente se colocou numa certa arrogância como ser humano, achando que a grandeza material que foi propiciada pelo capitalismo nos últimos 200 anos conseguiu nos reinventar internamente, coisa que não aconteceu, né? Coisa que não trouxe. Aí o Hélio Beltrão, grande Hélio Beltrão, prazer estar você aqui, meu amigo. Obrigado. E não trouxe isso, né? E eu acho que é isso que traz o estoicismo de volta. Fazendo aqui uma quebra aqui na nossa conversa, Bruno. O que traz o estoicismo de volta, né? O estoicismo nos Estados Unidos voltou com tudo. Só fala que se espalha como um fogo realmente numa mata seca, está entrando muito forte. Entra muito forte dentro de um público muito exigente. Então você pode pegar o estoicismo hoje muito forte no Vale do Silício, muito forte hoje em atletas de alta performance, atletas da NFL, atletas que buscam realmente um resultado extraordinário. E o estoicismo virou a filosofia base dessa galera, a filosofia base desse pensamento, o que traz para a gente um porquê isso, né? E aí eu trago, fazendo aqui um recorte no que tu disseste, essa questão de quando você busca internamente algo para resolver um problema, né? Para enfrentar a adversidade, eu acho que o estoicismo cai como uma luva, né? Quando tá tudo bem, a gente pode achar que filosofia é algo chato e ninguém fala sobre isso, não, minha vida é maravilhosa, que é o comportamento imaturo, né? O adolescente, ele é assim, né? O adolescente, ele não quer saber de muita coisa chata, não. A vida tá indo bem, ele nunca vai morrer, o adolescente não acha que é imortal, acha que já aprendeu tudo, o pai é um chato, o avô é um ranzinza, então ele não precisa aprofundar muito. Quando vem a maturidade, né, a pancada vem, o mundo se sobrepõe sobre nós, seja uma pandemia, seja uma crise de 2008, como foi nos Estados Unidos, aí as pessoas buscam realmente aquela citadela interna, né, como o estoicismo fala, né, aquela região interna dentro da gente, onde a gente é pleno, onde a segurança existe, não baseado em algo externo, mas baseado numa fortaleza que eu criei, que me propicia enfrentar a realidade, que me propicia enfrentar o sofrimento do mundo, enfrentar as adversidades do mundo. E aí vem o nosso livro, né? Mostrando aqui em primeira mão, tá? Primeira mão, Bruno, ninguém viu ainda, eu recebi hoje de manhã, e aí vai começar todo mundo a receber, quem está no Clube Ludovico, e já disse, não é por nada não, mas é a obra mais bonita do Clube Ludovico. Tá lindo demais, ó, a sabedoria histórica. Vai chegar na tua casa aí, tá, Bruno? Presente maravilha. Nosso, viu? Presente nosso, tá lindo demais o livro. Olha que coisa maravilhosa, a edição tá extraordinária. Os melhores textos do estoicismo, pessoal, o estoicismo mesmo, selecionado, as obras de Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, selecionadas por ninguém menos do que Hazlitt, um dos economistas, na minha visão, um dos top 3 de economistas americanos, tá? No mundo, na história, um cara que eu fiquei muito feliz de até contar um pouco isso. Quando eu comecei a estudar estoicismo, isso tem mais ou menos uns 3 anos, né, que eu comecei a estudar o estoicismo, me apaixonei, me ajudou muito na minha vida. E eu fui ver o que era o estoicismo dentro do movimento libertário, né, que era uma coisa que eu já estava desde 2004, que eu estou no movimento liberal, junto com o Hélio Beltrão, junto com o pessoal. E eu pensava, pô, será que tem nada a ver? Será que eu estou mudando tudo? Será que eu cheguei naquele ponto onde eu vou achar que tudo que eu pensei não vale nada? E quando eu cheguei na visão de que um dos caras que eu mais respeito, que é o Hazlitt, o cara que trouxe a síntese da economia da melhor forma, na minha visão, com o livro Economia numa Única Lição, ele era um estoico inveterado, um estoico ferrenho, até que fez esse trabalho desse livro, né? Esse livro é uma tradução das obras selecionadas por ele e pela esposa dele, e tá realmente extraordinário, tá? Lindo demais, Clube Ludovico. Quem não tá ainda, fica aí a nossa dica, chamado para estar junto com a gente. E, pessoal, quem tem alguma restrição, tá, de achar que filosofia não é algo para você,
Eu acho que o que o Bruno está falando aqui, está trazendo para a gente é justamente o contrário disso, né? Vocês vão ver como filosofia é algo para todo mundo, né? Filosofia, na verdade, na minha visão aí, bem pessoal, tá, Bruno? É o que falta para as pessoas poderem encarar a realidade, né? É difícil, né? E a gente tem que ser humilde. É difícil a gente julgar a dor do outro, né? Isso é um comportamento que é difícil a gente fazer. Eu falar que você está sofrendo por bobagem, isso é algo complexo, é algo difícil. Mas ultrapassando essa linha da dificuldade, sendo um pouco até intromissivo nesse aspecto, eu acho que hoje a gente sofre por bobagem, entendeu? De uma forma geral, a gente vê pessoas que sofrem por bobagem, né? A gente olhar a nossa história e pensar o que nós tivemos que fazer para chegar até aqui e pensar que a gente está sofrendo por lockdown, sofrendo com uma casa com Netflix, às vezes com um empregado em casa, e tem conhecido meu que está sofrendo no lockdown com Netflix e alimentação e empregado em casa. Totalmente. Então, assim, você sabe que eu cheguei nessa conclusão viajando, né? Eu morei um tempo na Noruega e nos Estados Unidos. Olha, eles têm absolutamente tudo que a gente quer, né? Absolutamente tudo que a gente quer. E eles arrumam coisas para ficar reclamando, né? Nunca tá bom. E o governo que o cara roubou R$3. Roubou R$3. E é um negócio assim de louco. Eu falei, gente, cara, vocês estão arrumando problema onde não tem, né? Vocês estão. Pô, eu vejo lá. Não, ver problema onde não tem. Essa coisa do... Enfim, não vou nem falar aqui, porque para não piorar. Fala, mas coisa pode que... um monte de coisa política que você fala, cara, que besteira é essa, cara? Para de... Olha, não tem ninguém batendo em ninguém, vocês estão arrumando guerra civil aí onde não precisa. Enfim. E aí eu vejo tanto problema que é inventado na maior parte das vezes que eu fico chocado. O ser humano, ele de fato, ele sofre por mais, né? De fato, ele sofre muito excedente do que deveria, né? Agora, você falou ali do Epicuro, e eu lembro muito dessas três coisas, né? Tanto Epicuro como os estoicos e o cristianismo, né? Muita gente entende errado, dizendo que, olha, não tem que ter prazer, ou não, o Epicuro era só um hedonista. Tem uma coisa chamada os prazeres da alma, né? Os prazeres nobres, os prazeres dos sentimentos. Esse que é o buscado por todo mundo, né? Você continua tendo os prazeres, só que são outros prazeres, né? Não são esses prazerezinhos bobos que você está acostumado. São prazeres nobres, né? Prazeres que são conquistados, prazeres da alma, né? Prazeres que têm uma conexão maior com um elemento de natureza ou até com o divino, se queira assim dizer, né? Então, eu acredito plenamente de que os estoicos, eles começam, né? Essa parte que fica uma discrepância, né, entre os estoicos e os religiosos, vamos dizer assim, né, que falta um elemento de metafísica, que faltaria a deidade, né, que faltaria o elemento. Mas, olha, quando você vai lá estudar o Marco Aurélio, principalmente, que deixou isso bem claro, ele fala, olha, faz tudo isso que a gente está falando, mas é para fazer com amor, né? Então, por exemplo, quando a pessoa vira e fala... você tem que amar o seu destino. Aí você vira e fala, puxa vida, então, o preguiçoso, como é que ele escuta isso? Esse é meu medo no estoicismo. A gente interpreta errado. Olha, como é que eu vou ver isso aqui? Eu aceito tudo que está vindo, então eu vou ser preguiçoso, né? Eu vou ficar aqui na cama porque é o que eu tenho, né? Então, por exemplo, chega um nazismo e a pessoa fala, olha, mas eu não tenho como combater Hitler, né? Então eu vou ficar dormindo aqui na minha cama. Não, peraí, cara. Não, isso aí é só depois que você esgotou todas as suas diretrizes de ação, né? Isso é só depois que você, de fato, conheceu a sua potência. A gente está falando sobre nobre imperador, né? E um escravo, no caso do Epiteto. Então, antes de você esgotar o seu rol de ações e de realmente assim, de poder mexer no mundo, a pessoa não vai chegar e simplesmente e falar, agora aceito tudo, né? Não é assim. A aceitação deles não é a submissão deles, né? A aceitação é do que realmente não pode ser mudado. Isso também é criticado, né? Principalmente pelos cristãos, né? Pelo fato de que, olha, o estoicismo, ele, no pragmatismo dele, eles dividem o que pode ser controlado e o que não pode. O cristão já olha e fala assim, olha, mas é a vontade de Deus, né? Então fica um combate, tudo é vontade de Deus. O que eu controlo, o que eu não controlo, né? Então, esses combates, eles são engrandecedores nesse debate, né? Porque são coisas mais para a parte da ontologia, né, filosófica, né? O debate sobre o que as coisas realmente são. Mas, de forma alguma, isso invalida um ou outro, né? Até agora, eu não vi nada que invalidasse
os elementos práticos, mesmo dentro das esferas dos ascetismos, tanto o cristão, que é ligado mais ao amor divino, né? Quanto o ascetismo dos próprios estoicos, que estão mais ligados ao que eu não posso mudar, né? Mas, ainda assim, existe um elemento que tem que ser sempre permanente, que é o elemento do amor. Ou seja, a gente não está falando sobre uma emoção, o amor não é emoção, né? Ele é um sentimento nobre. É um sentimento nobre que é algo que está realmente ligado às esferas mais altas do ser humano, né? Então, eu acho sensacional. Quando você perde isso, você perde tudo. Se você perder isso, você vai falar, realmente, o estoico ele quer tornar você um robô, né? Uma pessoa castrada emocionalmente. Errou, aí errou. Olha, eu escuto pessoas altamente gabaritadas falando isso. Tá errado, não é por aí não. Se você mantiver as emoções nobres, os sentimentos mais nobres, principalmente do amor, você não cai nesse tipo de conversa, né? De que você vai se tornar um castrado emocional, né? Perfeito, perfeito. E é isso mesmo, doutor Bruno. Eu vejo gente que eu respeito muito, tá? Sendo sincero, gente que eu vejo com uma bagagem grande e falando essas distorções. E o que tu colocaste é um dos meus maiores medos também. Eu falo muito, eu tento trazer muita questão, trazendo a base estoica disso, do que você controla e você não controla, né? Isso é um dos pilares do estoicismo, né? Você interpretar bem isso, talvez, dentro do estoicismo, é o maior ponto de sabedoria, né? Eu conseguir entender o que eu controlo e o que não controlo. E como o estoicismo já traz, como isso é um ponto da sabedoria, às vezes sim, tem uma zona cinzenta, e você saber o que é e o que não é, cabe um pensamento, uma reflexão. Mas o que ele traz, e eu tenho muito cuidado em falar isso, justamente com medo dessa reação que tu disseste. O que você controla são 3 coisas: sua ação, seu pensamento e seu julgamento. E aí o estoicismo fala, né? Você não controla nem o resultado das coisas. E aí a gente pode cair nessa furada do preguiçoso. Já que o resultado não está no meu controle, foda-se, não vou fazer nada. E aí a gente tem o pior tipo de pessoa, aquela pessoa que é o deixa a vida me levar. Quando é justamente o contrário, né? Eu não controlo o meu resultado. Eu não controlo minha saúde. Eu posso me alimentar bem, me exercitar, beber água, dormir, mas eu posso ser acometido por um câncer. Posso, né? O mundo é assim, a vida é essa. Eu posso ter trabalhado bem demais e a minha empresa fechou por causa da pandemia. Bem-vindo à vida real. A vida real, você faz tudo certo e às vezes as coisas não acontecem. É assim o mundo. Mas aí eu tento trazer isso para não cair nessa cilada interpretativa de dizer assim, você trabalha com probabilidades, né? Então, eu me dedicar ao meu trabalho aumenta a probabilidade de eu ter um ganho financeiro, de eu ter uma vida financeiramente estável. Garante? Ninguém garante. Esse é o comportamento maduro de encarar a realidade. Não há garantias. Não havia garantias quando você, Bruno, estudou para a faculdade que ia passar. Mas mesmo assim você estudou, porque isso aumenta a probabilidade de passar. E assim, você trabalha na sua vida com isso, né? A maneira madura de encarar o mundo, na minha visão, é isso. Eu saber que eu tenho que aumentar minhas probabilidades. Então, eu me alimentar bem, eu me exercitar, aumenta a probabilidade de uma vida saudável. Garante? Não, eu tenho uma carga genética, tem várias coisas que vão influir, que vão influenciar nisso. Eu me tratar bem o próximo, eu me relacionar bem com minha família, aumenta a probabilidade de eu ter uma vida estável socialmente. Garante? Também não. Então, assim, esse é o grande ponto da diferença dessa interpretação, né? O imaturo, ele vê isso como, olha, tá vendo? Não tenho que fazer nada, o que for meu, o destino vai dar. O maduro sabe que ele tem que brigar e lutar muito para conseguir, porque isso está no seu controle. E eu acho que a gente faz uma cilada, né? Existe uma cilada montada na nossa cabeça, que a gente fica o tempo todo discutindo as coisas que não estão no nosso controle, né? Que se a gente parar para pensar o quanto isso é irracional. Eu fico discutindo se o Bolsonaro vai ou não liberar a vacina. Eu fico discutindo se o Flamengo jogou mal ou jogou bem ontem. Eu fico com raiva da minha mulher porque ela não está fazendo sexo comigo, com raiva do meu filho porque ele me obedece. Mas tudo isso são aspectos que estão além do meu controle. E a gente não se permite analisar o que está no nosso controle. Eu pergunto muito isso para esses jovens. Cara, diz uma coisa. Tu acordou na hora que tu queria acordar? Tu comeu, se alimentou o que tu queria se alimentar? Tu se dedicou ao trabalho como tu acha que deveria? Porque isso são as coisas que estão no teu controle. O todo mais, sinto muito, é realmente uma coisa de destino, de Deus, de providência, de universo, que vai melhorar mediante o que você faz, né? As pessoas gostam muito de jogar a vida para o próximo dessa forma, né? Eu jogo tudo para o outro, eu vou avaliar o meu dia. Isso é uma coisa muito latente, né? As pessoas avaliam o dia delas baseado em quantidade de prazer que tiveram.
Ah, foi muito bom o dia. Eu almocei uma lasanha, meu chefe me parabenizou, minha mulher fez sexo comigo. Cara, tudo isso é resultado, né? Olha o que você fez, né? Analisa o dia pelas suas ações. Eu acho que essa chave pequena que o estoicismo pode virar, que na minha visão, e na visão de alguns também, influenciou muito o cristianismo, né? Eu acho que o cristianismo tem uma pegada estoica gigantesca, esse foco na ação pela virtude é muito estoico. E eu acho que isso cabe muito para a gente discutir, sabe? Até daria uma outra live aí para a gente Com falar sobre certeza. o. Agora, assim, eu gosto muito de falar, né? Os estoicos, né? Eles são responsáveis, sem a menor sombra de dúvida eu posso afirmar isso, sobre o período mais nobre e elevado da humanidade, né? Não teve nada parecido, né? Quando a gente olha hoje para assim, as rupturas que nós tivemos, a gente pode até dizer, de uma certa forma, que vivemos em um tipo de idade média agora, né? Ela é uma idade onde se afasta da sabedoria dos antigos, né? E os estoicos, eles trouxeram uma era de ouro. A verdade é essa. Não tem muito para onde fugir. Então, mas será que tem coisa melhor? Olha, pode até ter, de fato, coisas mais... O cristianismo, para mim, é o ápice, né? Mas, olha, ainda assim, os estoicos, eles vão permitir que você entenda, que você chegue ali. Os estoicos, eles já fizeram um excelente trabalho e acabaram perdendo lá por conta de crises morais e guerras internas e por ali vai. Então, é uma coisa que tem um valor assim absurdo, né? Mesmo com todas as críticas que, a meu ver, não são tão bem fundamentadas, né? Por exemplo, essa coisa da anestesia emocional. De fato, a gente sabe que para um forte aprendizado, inicialmente, que para você aprender alguma coisa, é interessante que você tenha uma emoção. Então, a pessoa fala, olha, quando você tem uma profunda aceitação do mundo como ele é, isso vai te tornar um pouco insensível, né, às emoções, então você vai acabar também tendo maior dificuldade para aprender. Olha, isso é de fato uma certa verdade, mas isso inicialmente, quando depois você chega num patamar que você consegue ter uma plena atenção e consciência de quase tudo que acontece ao seu redor, você acaba sendo movido por uma força muito maior do que das emoções, né? Você acaba sendo movido pela força da sabedoria, que é justo aonde eu vejo que Marco Aurélio, Sêneca, principalmente o Marco Aurélio, né? O Sêneca, os livros do Sêneca para mim são tops, tops. Mas a vida mesmo do Sêneca parece que é uma coisa que não é, cabe aí suas críticas, né? Que ele era de fato rico. Mas enfim, as técnicas dos estoicos de se colocar deliberadamente, né, em uma situação de risco e começar a obter controle sobre a sua própria mente, sobre o seu próprio corpo, sobre as suas próprias emoções, que é visto de uma certa forma com essa autotirania, que é visto como uma certa forma como uma pessoa muito dura consigo mesmo, né? Os estoicos são duros consigo mesmo. Olha, meu filho, mas você quer chegar onde? Sendo mole, né? Você vai fazer o que sendo mole, né? E se acontecer alguma coisa com a sua sociedade, um tipo de guerra, ou se acontecer alguma coisa que você nem está percebendo, né? Por exemplo, uma novela que vira há anos falando que o modelo de sociedade é um modelo excêntrico e emotivo, né? Você vê pessoas brigando, batendo umas nas outras, gritando, ciúme para tudo quanto é lado. Esse é o nosso modelo, né? Então é um modelo que vai levar, que já levou à ruptura. Então, se um dia, de fato, o estoicismo ganhar o espaço, pode ter certeza que a gente conta com uma grande ajuda. É o mínimo. Perfeito, perfeito, Bruno. E entrando aqui nos minutos finais da live, exatamente o que eu concordo contigo. Perfeito em toda a colocação. Não tiraria uma vírgula. Eu acho que é justamente isso. A gente está na expectativa, a gente criou uma sociedade na expectativa da vida mole, né? E mais do que isso, não é expectativa, não. Ela tem a certeza que tem o direito dessa vida, né? Então, assim, eu tenho o direito a ter as coisas na mão, até as coisas resolvidas. Não tem por que eu ficar mais tão duro, né? Não precisa ser tão rigoroso, né? Não seja... Me preocupa muito o argumento do não seja tão rigoroso consigo próprio está vencendo o argumento do você pode muito mais, entendeu? Essa coisa do massagear o ego, do não seja tão rigoroso consigo próprio. Não estou dizendo, muito bem colocado, Bruno, que não pode haver um limite para isso, é óbvio, né? Você não pode se maltratar, se judiar, se angustiar por estar com resultado abaixo ou aquém. Mas a vitória dessa positividade tóxica, né? Essa coisa do eu sou feliz por ser feliz, eu sou positivo por ser positivo. Eu já vi gente falando do Momento Mori,
falando, eu não vou falar da morte não, porque eu já vi que física quântica, se eu pensar na morte, a morte vem mais cedo. Olha onde é que a gente chegou, entendeu? Então, assim, quando a pessoa falar da morte todo, pensar na morte, ó, pensa que você vai morrer para priorizar a sua vida, né? O seu dia hoje, é o dia que você quer levar. E a pessoa fala, não, vou pensar na morte não, porque pensar atrai as coisas. Já vi o segredo nas coisas que pensar atrai. São ensinamentos minúsculos, né? Olha só esse nome. Vê se esse nome desse livro, ele não é por si só uma instrução. Sêneca, sobre a brevidade da vida. Aí tu fala, cacete, a minha vida é breve. Eu não tenho tempo para ficar de sacanagem aqui não, cara. Né? Só o título, ele já me deu um negócio. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, leiam o Sêneca, são livrinhos minúsculos, minúsculos. Assim, tem como você ler e vai aprender demais, né? Você só lê sobre a brevidade da vida, você fala, cacete, é verdade. Não dá para ficar de sacanagem, né? Ou seja, uma pequena frase que te eleva a um patamar de profundidade muito maior, né? De substância na sua própria vida, muito maior do que você estava, né? E, de fato, o estoicismo ele é uma filosofia, ou seja, por si só, se é por definição uma filosofia, ele aborda todas as questões da vida, né? Pode ser que fique faltando uma coisa ou outra em relação a outras coisas que surgiram depois, mas ele aplaca a vida inteira, né? Tem como essa noção a própria seguir as próprias leis da natureza, assim como nós somos seres da natureza, é bom que seguir mesmo a lei da natureza. E é uma filosofia da autorresponsabilidade, né? Que é algo que está faltando, sem a menor sombra de dúvida. A responsabilidade para com a gente e para com os outros também, né? Então, é evidente que essa filosofia só tem a acrescentar para a gente, né? É a filosofia da autorresponsabilidade. Tornar-se responsável pelas coisas que você está adiante, né? Perfeito, perfeito. E aí, vem pedindo para mostrar um dos brindes, mostrar aqui um dos brindes. Ó, esse cartão lindo, ó, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Apresse-te para viver bem, né? Tem que viver bem o hoje, né? Essa questão histórica disso, né? Como você quer viver. A gente é muito angustiado, né? Tem essa coisa da angústia, do futuro. Só existe o agora, só tem o hoje. E aí, ó, tem todos os marca-textos. Pessoal, tá lindo, tá? O projeto. Os livros do Sêneca, grande parte deles, não vou dizer que todos, porque são mais de 200, mas alguns, né? Uma boa coletânea está presente aqui, tá, pessoal? Então a gente tem aqui no nosso livro do estoicismo, ó, grande parte do livro do Sêneca. São trechos, né? Muitos são cartas que ele fez, então é uma didática extraordinária, muito, muito, muito bem feita, tá? Doutor Bruno, estamos chegando aqui ao final, a nossa hora que nos cabe, tá? Queria realmente, em nome do Ludovico, agradecer e em nome pessoal meu, tá? Pô, que aula, tá certo? Realmente. Poxa, legal. Prazerzaço, Eduardo. Prazerzaço estar com vocês. Um dos grandes prazeres da vida, amigo, não tenho dúvida, é a gente encontrar boas mentes para adentrar dentro do seu pensamento. Eu acho que essa é uma das... Eu sempre falo isso, eu acho que tem um luxo que eu quero ter na minha vida é poder conversar e ter contato com grandes seres, grandes pessoas. Eu acho que isso é o máximo do luxo que eu posso querer e buscar, porque eu acho que isso é engrandecedor demais. E eu não tenho dúvida que você é uma dessas pessoas. E já aviso, quero conversar mais com você, quero entender mais. Pô, vai ser um prazer, prazerzaço. A iniciativa aí do Clube do Ludovico, pô, sensacional. Lindos livros, né? Uma coisa que você já percebe que, poxa, eu prezo muito pela beleza do livro. Eu acho que tem um poder extra, né? Esse livro tem que ser lindo. Pessoal, aprenda isso, cara. O livro ele tem que ser lindo, ele tem que ser uma coisa bonita, né? Isso aí é para durar a vida inteira. Então, eu, por exemplo, eu não sou fã, é coisa minha, tá? Coisa minha, eu não sou fã de livro digital. Eu tenho que ter o livro em papel, cara. E é um negócio que eu cheiro, esfrego na cara, é isso mesmo, entendeu? É um negócio que eu sou fã. E só dele estar aqui, vários eu não li aqui, né? Só dele estar aqui, ele já ele tem um poder sobre a minha pessoa, né? Então, é algo que eu acho sensacional e, poxa, prazerzaço estar fazendo parte dessa história, mesmo que pontualmente. E claro que, poxa, vamos estar junto aí, vamos fazer um grupo. Esse grupo é importante para a gente, para o país e para o mundo, né? Eu acho que é uma coisa que só tem a engrandecer, com certeza, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. A gente tem que nos unirmos, né? Dividir experiência, nos unir e trazer mais gente, né? Eu acho mesmo, ao mesmo tempo que a gente está perdendo essa guerra, não sei quando vamos virar o jogo, mas acredito que vamos virar o jogo. Acho que a gente tem um defensor muito grande do nosso lado, que é a realidade, né? A verdade. Eu acho que esse é o grande defensor ao nosso lado. Às vezes demora um pouco para ela aparecer, mas é incrível esse movimento, né, Bruno? Que eu acho que você percebe muito claramente, eu percebo, de jovens buscando isso, né? Cada vez mais as pessoas estão trazendo, estão percebendo que a vida não é só o prazer. Peguei uma frase tua aqui que eu vou postar e vou lhe colocar como nome, né? O vício começa pelo prazer, né?
Então, acho que a gente está chegando nesse ponto, né? Eu acho que tem uma onda de jovens, especificamente falando de jovens que estão entrando, estão criando essa consciência, estão vendo a beleza na maturidade, né? A gente vive hoje as pessoas enaltecem a juventude e a infantilidade como se a criança fosse a coisa mais linda do mundo, quando ali tem um cenário em branco que pode fazer barbaridades. Não, a criança empurra o amiguinho da escada sem saber o que está fazendo. Então, assim, a infantilidade tem sua beleza, mas ela precisa virar um comportamento maduro. Eu acho que é um barco grande para a gente navegar, mas que ele está começando a entrar, ter mais gente dentro, né? Eu acho que a gente está num processo legal. Você faz parte disso. Muitíssimo obrigado, viu, meu amigo? Poxa, legal. Nos vemos aí na próxima, Radu. Pô, prazerzaço mesmo. Valeu, um abraço, pessoal. Obrigado a todo mundo, tá? Quem tiver alguma questão, bota aí nos tópicos para a gente conversar aí nas postagens. Vou tentar aqui salvar a live, tá bom? Um abraço grande, todos uma boa noite, um bom final de semana. Abração, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.